Os poucos aliados que restaram do governador em exercício Paulo Otávio estão tentando melhorar esse clima. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Os 24 parlamentares foram convidados para essa reunião. Há expectativa até de alguns parlamentares da oposição fazerem parte dessa reunião, irem até essa reunião, que está marcada para as 11 horas da manhã de amanhã. Mesmo com a sinalização de falta de apoio dada pela Câmara Legislativa ontem, que votou os pedidos de impeachment contra o governador em exercício, Paulo Otávio ainda espera apoio e continuar no governo. Antes mesmo da indecisão de Paulo Otávio em relação à renúncia, os deputados da base do governo já tinham alertado. Olha, se ele acha que não tem sustentação política necessária para continuar governando, a melhor coisa que tem que fazer é a renúncia. O resultado veio no fim da tarde. Os distritais abriram processo de impeachment do governador em exercício. Dos 5 integrantes da comissão que analisou os pedidos, todos votaram favoráveis, inclusive um colega de partido de Paulo Otávio. A Câmara está dando uma resposta à sociedade, aquilo que devia ter feito. Paulo Otávio foi comunicado sobre essa decisão logo em seguida. 7 deputados foram ao Palácio do Buriti e disseram que o governador em exercício ficou decepcionado com a notícia. A crise é muito forte, é muito profunda, a sociedade toda está de olho na Câmara Legislativa, nos parlamentares, e nós não poderíamos, em hipótese nenhuma, protelar mais esse processo do que já foi protelado. Paulo Otávio chamou os 24 deputados distritais para mais uma conversa. Está marcada para amanhã. O objetivo seria convencê-los de que deixar o cargo pode fortalecer a hipótese de intervenção federal aqui no DF. Mas alguns deputados já avisaram. Nem vão ao encontro porque mantêm posição favorável à renúncia. Outros vão para dizer isso pessoalmente. Para que nós possamos limpar a política do Distrito Federal. Praticamente sozinha na Câmara, em defesa do governador, a deputada Eliana Pedrosa vai tentar convencer os colegas. Um trabalho que começou ontem mesmo. O melhor para Brasília seria o Paulo Otávio continuar, porque como vice-governador ele já vinha acompanhando o governo, ele saberia tocar essa máquina sem muitas dificuldades. Qualquer um que entre agora, por mais competente que seja, até entender em que ponto está cada secretaria, né, até fazer essa máquina voltar a funcionar, talvez esteja acabando o governo. Leonardo, a comissão especial vai analisar tanto o pedido de impeachment do governador afastado quanto do governador em exercício? Liliane, a comissão especial vai sim analisar o mérito dos pedidos de impeachment, tanto de Arruda como do governador em exercício, Paulo Otávio. A primeira reunião está marcada para segunda-feira, quando deve ser eleito o presidente dessa comissão e também o relator desses processos de impeachment. Agora a gente vai ver como é que é toda essa tramitação desses processos aqui na Câmara Legislativa, agora que já está sob poder da comissão especial. A comissão especial é formada por 5 deputados. O relator, que vai ser escolhido na segunda-feira, tem 10 dias para dar parecer, que vai a plenário. Para a investigação ter continuidade, 13 dos 24 distritais devem aprová-lo. A Arruda tem 20 dias para se defender. A comissão especial, então, colhe novos depoimentos e apresenta outro parecer. A decisão volta a plenário. Em votação aberta, os deputados decidem se admitem ou não as acusações. São necessários 16 votos. Se a posição for pelo julgamento, forma-se um tribunal especial com 5 desembargadores e 5 distritais, comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça. É esse tribunal que decide se caça o mandato de Arruda. A mesma regra vale para Paulo Otávio. E aqui no estúdio eu recebo o cientista político Leonardo Barreto. Muito obrigada pela sua presença. Em primeiro lugar, vamos explicar, né, como é que funciona esse processo de impeachment. Justamente na hora que se abre mesmo o processo, é que se perde os direitos políticos, caso, né, eles sejam processados. Gostaria que o senhor explicasse isso para as pessoas, né, para o público. Bom, exatamente. É um processo político que ele implica não apenas a perda de mandato, mas também a cassação dos direitos, né? Dos direitos políticos, eles vão ficar inelegíveis, se não me engano, por 5 anos. Quer dizer, eles não podem votar e também não podem ser votados. Exatamente. Especialmente, eles não poderiam se candidatar a mais nenhum cargo durante esse período. Mais ou menos o isolamento que o senador Luiz Estevão sofreu quando foi cassado, né? E na medida em que esse processo ele é aceito pelo plenário da Câmara Distrital, aí a renúncia já não é mais uma saída para os 2 governadores, porque uma vez aberto,
esse processo vai ser levado até o final e aí, se a Câmara decidir pela condenação, aí eles perdem não apenas o mandato, mas também esses direitos políticos. O que o senhor acha, como cientista político, qual é a análise do senhor sobre a estratégia do vice-governador, do governador em exercício? Bom, eu acredito que não apenas do governador, mas do grupo político que o cercava, que também se encontra na Câmara Distrital, é evitar a intervenção a qualquer custo. Por quê? Porque aí eles perderiam o controle da investigação. Hoje, por mais que Paulo Otávio seja expulso do partido e enfrente um processo de ostracismo político, ele ainda controla em grande medida o processo de investigação. Né? Tem o controle dos documentos, tem o controle de todas as chaves. De certa forma, sabe o que está acontecendo. Isso, né? Exatamente. E se houver uma intervenção, não apenas a Arruda, como Paulo Otávio, e mesmo a Câmara Distrital, perde o controle desse processo. E aí ninguém sabe até onde essas investigações poderiam chegar. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista aqui. Eu que agradeço.